Máquina que dará asas à fantasia mais caprichosa e poderá juntar os grupos mais afastados. Assim se referiu à televisão o pioneiro Assis Chateaubriand no discurso de inauguração da PRF3, TV Tupi Difusora Canal 3, a primeira emissora da América do Sul. São Paulo, 18 de setembro de 1950. Deu-se a inauguração em 18 de setembro de 1950. Ninguém me contou mesmo, não, eu estava lá. Eu estava lá no estúdio quando o Frei José Mujica, a televisão começou bem no Brasil. Começou com o Frei José Mujica. Todo mundo sabe, os da minha idade, os mais antigos sabem, que o José Mujica era um grande cantor galã, seduzia corações, um monte de mulheres. De repente deu um treco lá na cabeça dele, ele foi ser padre. E botou a batina, mas continuou cantando o mesmo repertório que ele cantava quando era um sucesso. Então começou a televisão brasileira com o Frei José Mujica, já padre, cantando uma música que dizia assim: beija-me, beija-me até a loucura. Começou bem. E o Chateaubriand, louco, maravilhoso, pegou, tinha 3 câmeras, uma, duas, assim, né? Cruza e desenvolve, velho, uma, duas, 3, e uma no meio pro geral. Ele pegou a câmera, depois inaugurada a televisão na América Latina e pá, na câmera, quebrou a câmera e a champanhe. E o Frei entrou pedindo beijos até a loucura. E aí começamos nós a fazer televisão no Brasil. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena. Então nós começamos a fazer experiência. A televisão entrava no ar 6 horas da tarde e saía meia-noite. Então eu falei, vamos prolongar mais meia hora, mais 40 minutos, e vamos fazer um programa meia-noite que já deve ter muito pouca gente assistindo, já existiam poucos aparelhos. E eu inventei um programa chamado Música Meia-Noite, que era justamente para testar a luz, testar a câmera, ângulo de máquina, troca de lente, enfim, várias coisas. E foi ali que foi um bom aprendizado para todos nós. Na televisão, realmente, naquela época, a gente fazia de tudo, carregava piano, puxava cenário, iluminava, fazia tudo. E esse foi o começo, realmente, da televisão Tupi, que foi a pioneira da América Latina. A primeira participação que eu tive na televisão foi realmente no primeiro programa de televisão oficial do país. Houve antes um período experimental, quando foi trazido ao Brasil o Frei José Mujica, e houve a participação da Hebe Camargo, da Miriam Simone, do Homero Silva. Eu dizia todos os prefixos das emissoras associadas do Brasil. Isso na presença de grandes patrocinadores, de Assis Chateaubriand. Consegui. E eu me lembro que pifou uma câmera. Todo o programa foi projetado com a atuação de 2 câmeras. E o Cassiano conseguiu, embora sendo marinheiro de primeira viagem, realizar todo o programa com uma só câmera. Isso é o espírito brasileiro. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então, todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? Não tinha jeito. Então, assim mesmo, o primeiro programa foi na base do improviso. Daí para frente, nós começamos a aprender a fazer televisão com ela no ar. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Eu, Walter Forster, Dermeval Costa Lima, Branca, Sarita Campos, fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Então, eu acho que eu sou o exemplo vivo dessa história da televisão, porque eu passei a mão nos caixotes.
E eu via aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam mais do que estão agora, e de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Foi realmente uma coisa extremamente emocionante. Mais ainda emocionante saber que todas aquelas pessoas que iam manusear aqueles equipamentos não sabiam nada, não conheciam nada daquilo. Mas mais do que de repente, começou tudo a funcionar, começou tudo a dar certo. Brasil de 1950. 50 milhões de habitantes aproximadamente, dos quais 63% moram no campo. Apenas 27% habitam os centros urbanos. Uma economia essencialmente agrícola. As condições para o investimento em televisão não são propícias. Mas desde 1948, Chateaubriand sonha, pesquisa e planeja a TV no Brasil. Assis Chateaubriand, contrariando as afirmações de todos os experts, de todos os especialistas de comunicação social, inclusive da área da televisão, insistiu e importou o equipamento fabricado pela RCA e instalou a TV Tupi de São Paulo nos idos de 1950. Naquela época, obviamente, o número de aparelhos de televisão era irrisório, era insignificante. Mas Assis Chateaubriand não recuou diante de qualquer argumentação sobre o pesado prejuízo que custaria, que acarretaria o seu pioneirismo. O cinema era a diversão preferida do público. Filas imensas se formavam diante das bilheterias. Os astros da tela grande seduziam a preferência nacional. A televisão entra no jogo da sedução do público, se anunciando como cinema em casa. Você quer ou não quer a televisão? Indagavam dos reclames das revistas. Do seu apoio dependerá o progresso em nossa terra desta maravilha da ciência eletrônica. E rematava num apelo patriótico. Seu apoio só será efetivo quando você adquirir um televisor. Retrata o mundo em seu lar. Competindo com veículos já consagrados, a televisão, nova na praça, não teve outro recurso senão lançar mão das armas dos concorrentes. Rádio, cinema, teatro, jornal, de cada um destes veículos a televisão retirou sua parte. E da mistura de todas elas, fez o molho de sua programação. Do jornal, a televisão extraiu o gosto pela notícia. Já no segundo dia de transmissão regular, a Tupi mandava ao ar o seu primeiro telejornal, Imagens do Dia. Do rádio, a TV extraiu a novela, então sucesso absoluto do público radiofônico. Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, foi a pioneira do gênero no Brasil. Sua Vida Me Pertence. E nessa novela houve o primeiro beijo da televisão brasileira. Que o Ivon Cury, que estava fazendo temporada em São Paulo, me dizia, escreve, faz uma cena de primeiro beijo, assim você fica com o pioneirismo também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira, vai. Mas houve uma série de reuniões na Tupi, a gente não sabia se devia ou não devia fazer a cena de beijo, porque alguns achavam que podia chocar as famílias. Aí eu que defendia o beijo, dizia, mas, poxa, a gente vê o Clark Gable beijando no cinema, vê o Robert Taylor, cada beijos maravilhosos no cinema. E por que não na televisão? Aí um dos argumentos é, não, é que vocês, os artistas de televisão, vocês andam aqui pelo viaduto do chá, na cidade, todo mundo é conhecido. E o Clark Gable e a Carol Lombard, sei lá, é gente de fora, gente dos Estados Unidos. Olha que concepção estranha. Então eu fui escolhida para estrelar para participar da primeira novela com o Walter Foster. Essa primeira novela deu um pouquinho o que falar, porque nela, é claro, havia um par romântico, eu e o Walter Foster, e houve o primeiro beijo. Esse primeiro beijo, um pouquinho, deve ter escandalizado, é claro.
embora ele tenha sido um beijo comportadinho, um pouco diferente dos de hoje. Mas mesmo assim escandalizou. Definida nos tempos pioneiros como um brinquedo de elite, a televisão teve o seu primeiro prestígio de audiência num programa que era a extensão do gosto do seu público, o teleteatro. Um sucesso pioneiro que marcou o gênero por muitos anos foi a TV de vanguarda. Será que estão dormindo? Ou foram estrangulados? É possível que não esteja ninguém em casa. Deve se meter o satélite. A primeira transmissão carioca se dá a 20 de janeiro de 1951, na inauguração da TV Tupi do Rio, Canal 6. Mas vocês querem saber como é que eu me tornei garota propaganda? Eu já era atriz, já era cantora, e começaram a aparecer os patrocinadores que me pediam, que queriam que eu fosse a estrela do programa deles. E eles exigiam também uma coisa: eles me pagariam por fora, isso espontaneamente, eu nunca pedi nada, porque eu tinha contrato ainda com as associadas. Então, o primeiro patrocinador que apareceu foi Varma. O programa intitulava-se Brindes Varma, era do senhor Armando. E ele queria que eu cantasse, que às vezes fizesse um monólogo, mas queria que eu sempre fizesse também a publicidade da Varma. E ele, além de me pagar por fora um belo prolabore, que eu acho até que era equivalente ao meu salário no final do mês, ele me dava muitos presentes também. Me deu a minha primeira enceradeira, porque eu era pobre, eu lutava, eu ganhava pouco. Pra vocês terem ideia, nós começamos a TV Tupi com somente 2 câmeras para estúdio, uma ilha de telecine, ilha essa que só tinha um projetor de filmes e um projetor de slides. Slides não esse 35, mas o slide que eram os diapositivos de 3 polegadas. Então, o operador de telecine, inclusive, tinha que fazer malabarismo para trocar um filme, de um filme para o outro, um carretel para o outro, enquanto estava o slide no ar. E quando a unidade móvel saía para uma transmissão externa, um jogo do Maracanã, por exemplo, o estúdio ficava simplesmente com o telecine. Não tinha como gerar qualquer tipo de imagem. Videotape não existia ainda. O micro-ondas que nós utilizávamos no carro de externa era exatamente igual ao do estúdio, só que os painéis estavam subdivididos em maletas, mas o conjunto pesava 200 quilos. E esse micro-ondas nem levava o áudio junto. Hoje os transmissores de micro-ondas levam o áudio junto. Nós temos um outro transmissor à parte para o canal de áudio. Posso até mostrar para vocês uma foto em que eu estou aqui ajustando o gerador de sincronismo monocromático para transmissões a preto e branco. E vocês vão ver aqui 2 geradores de sincronismo montados num bastidor. Esses 2 painéis tinham mais ou menos 1 metro de altura cada um para transmissões em preto e branco. Hoje, para transmissões a cores, é somente esse chip que vocês estão vendo aqui. Isso é um gerador de sincronismo a cores. Então, graças a isso, nós temos os equipamentos hoje compactos, com pouco consumo. Só para dar uma ideia. Também na Tupi Carioca, o teleteatro é o destaque principal da programação. Fazer novela naquela época era muito difícil, principalmente devido às condições do estúdio em que nós trabalhávamos. O antigo estúdio Tupi, lá na Venezuela, que tinha uma big coluna no meio. Então, os câmeras tinham muita dificuldade de se posicionar. E nós fazemos verdadeiros prodígios de equilibrismo para nos situarmos em posições favoráveis à câmera. Mas, afora esse problema técnico, tínhamos outros que, principalmente uma peça de época, como foi a Bela Madame Vargas, que era uma época até muito feminina, muito propícia à mulher, porque as roupas eram muito interessantes. Foram todas desenhadas pelo Pernambuco de Oliveira. E no elenco nós tínhamos a Fernanda Montenegro, que naquela época estava começando, o Paulo Porto, o Ribeiro Fortes, e creio que Alberto Pérez também trabalhava nessa novela. Aliás, não era uma novela, era um teatro de 1 hora, que começava às 8h30 da noite.
e foi dirigida pelo grande Chianca de Garcia. Em março de 1952, inaugura-se a TV Paulista, Canal 5, pertencente ao grupo do deputado Ortiz Monteiro. Meses depois, a TV Paulista é adquirida pelas organizações Vitor Costa. É dado um grande impulso na programação. Começa a concorrência entre as emissoras e a luta pela audiência na televisão brasileira. Novas atrações surgem no ar. Circo do Arrelia, Clube dos Artistas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Praça da Alegria. O Circo do Arrelia começou pela primeira vez quando a RG trouxe para mostrar ao Brasil o que era a TV, porque não se conhecia TV no Brasil. Então ela veio e trouxe. Eu fui convidado para participar das exibições de inauguração da TV. Então era um espetáculo em miniatura do que o circo. E lembro com grande saudade do dia 18 de setembro de 1950, quando nós todos esperançosos estávamos entrando numa coisa que nós não sabíamos o que era. Tínhamos apenas a nossa mocidade, a nossa vontade de vencer e de agradar, liderados por pessoas fantásticas como o Dermeval Costa Lima, que era o nosso chefe, e o Cassiano Gabus Mendes, menino ainda, já o nosso querido chefinho. E me parece que naquela mesma semana foi criado o Clube dos Artistas. Uma ideia dos nossos queridos amigos já falecidos, o Walter Tasca e Júlio Najib. O apresentador, o grande Homero Silva, também já falecido, que era uma criatura fantástica. E o Clube dos Artistas era uma coisa tranquila, um cenário muito simples, com mesas e cadeiras, e que era frequentado pelo pessoal da Tupi. Para nós era uma farra. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro do Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi na fase experimental da TV Paulista, e nós estávamos fazendo teatro, o nosso grupo TESP, Teatro Escola de São Paulo, do Júlio Gouveia, meu marido, e eu escrevi os textos. Estávamos fazendo o teatro nos teatros da Prefeitura de São Paulo. E quando começou a televisão, fomos logo convidados para um ensaio, uma experiência, uma primeira experiência de televisão. E claro que o primeiro programa para crianças que nos pediram tinha que ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque realmente Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo é o símbolo, é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil em matéria de literatura para crianças. Foram feitas duas historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante, com Lúcia Lambertini, que já era do nosso grupo teatral, do Sesc, do Teatro Infantil. E nós começamos então, nós que éramos da Rádio Nacional, nós começamos a fazer, Nacional de São Paulo, começamos a fazer a programação da TV Paulista. E era muito engraçado, porque era um estúdiozinho, era uma sala, 2 câmeras, iluminação, tudo super primário. E nós fazíamos também programas na Rádio Nacional. Foi onde começaram vários comediantes. Depois nós fomos em 58 para a TV Rio, fazer a Praça da Alegria, que já era sucesso aqui em São Paulo. E a praça começou um ano antes aqui, porque em 57, meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim da sacada, da janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco, e está feito o programa. Porque ele não tinha dinheiro para fazer televisão. A coisa era feita na base do improviso. Tinha que ser assim. Então ele ficou sentado e começou a fazer a praça com os personagens que passavam. E deu realmente muito certo. Foi um sucesso estrondoso em São Paulo, muito mais no Rio de Janeiro.